pote, níquel. Depois nós temos o Cu, que é o cobre. Cobre é a família do cobre, família da prata, que é a mesma, e família do ouro, ó. Todos os metais que a gente usa, cobre, prata e ouro. A gente usa muita bijuteria, né? De ouro, né? Folheada a ouro, que vira prata e cobre, certo? E temos a família do zinco. Zinco e cádmio, ok? Essa família aqui, essa família vai terminar com D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ok? O próximo bloco é o bloco F, o bloco dos elementos de transição interna, tá? Elementos de transição interna ou elementos de terra rara, ok? Por quê? Porque eles são raros. Igual o Seaborg, né, achou, né? Mas nós temos a família dos lantanídeos e a família dos actinídeos. Eu não vou colocar todos aqui, que não são muito falados, mas tem 14 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? A F termina sempre com a subnível F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Certinho? Como a gente vai saber? Camada S2, N, que é o número de camadas. Por exemplo, tá aqui na camada 6. 6 menos 2, 4. 4F e vai de 1 a. A camada vai depender, então, 4F2, por exemplo. 4F2. Camada. Nesses lantanis actinídeos descobertos por Seaborg, né, nós temos o urânio, tá ok? O urânio, ele é um elemento radioativo, urânio 92, e os elementos que estão antes do urânio são chamados de cisurânios, tá? São chamados elementos naturais, tá? Os elementos que a gente encontra assim, no meio ambiente, na natureza. E os elementos que vêm depois do urânio, nós chamamos de transurânios, tá? São os artificiais, por exemplo, para produzir a bomba atômica, tá? Decaimento, enfim, nós temos os elementos transurânicos, cisurânicos e transurânicos. Então, nós temos aqui, e por fim, a classificação segundo as características. Então, nós vamos ter, se formos dividir aqui, os metais, né? Quais são as características dos metais? Bom condutores de energia elétrica, térmica, tá? Cintilam, quando você bate um no outro, eles fazem um barulhinho, né? De metal mesmo. Eles têm brilho, ok? São maleáveis, são dúcteis, se formam lâminas, formam os ductos, formam os fios, né? De metais, enfim. Nós temos os metais. Quem são os metais aqui na tabela periódica? Os metais alcalinos terrosos e alcalinos, né? Esses aqui. Nós temos os metais, os elementos de transição, que são metais também, tá? E nós temos os ametais, tá? Vou desenhar aqui.
usar metais. Usar aqui ainda são metais. E os ametais são esses aqui que eu vou pintar por dentro, tá? Começa ali o boro, tá? O carbono, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, tá? São todos ametais, ok? Coloquei aqui, ametais. Por que são ametais? Os metais têm a característica de serem sólidos em temperatura ambiente. Os ametais não. Até porque aqui, ó, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro sempre estão em estado gasoso, tá? E esse aqui que é o bromo, em estado líquido. Quando a gente vai fazer aqueles filmes, né, fotográficos, coloca naquela água escura, ali é o bromo, tá? O bromo, por isso que sai a imagem, ok? Estado líquido em temperatura ambiente, estado gasoso, ok? E aqui nós temos os gases nobres. Gases nobres. Que são gases, né, também, são metais, enfim. Então, nós dividimos a tabela aí, que é com as suas características. Nobres. Gases nobres, ametais e metais, ok? Então, essa aulinha aqui sobre tabela periódica, história, as famílias, períodos, como a gente classifica e divide a tabela, de acordo aos níveis, subníveis, na última camada de valência, enfim. E em relação às características de cada família, né? Metais, ametais, gases nobres, certinho? Além de, eu quero pedir para vocês que revisem que é a substância, a química básica, né? Substância simples, com um composto, um elemento, substância composta, com mais de 2 elementos, né? Com mais de 1 elementos, misturas, as fases, separação de misturas, distribuição eletrônica das camadas, dos subníveis, os números quânticos, né? Principal, secundário, magnético e spin, ok? Para a gente achar aí o elétron diferenciador. Então, essa é a aulinha de hoje. Muito obrigada, até a próxima.